29. Naqueles dias derramarei meu Espírito até mesmo sobre servos e servas. 30. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. Meu irmão, não é apenas sobre pastores, sobre líderes, é sobre uma nação, sobre servo, sobre serva. É o Espírito Santo. Não existe um Espírito Santo exclusivo para a denominação, para cada idade. É o mesmo derramar do Espírito Santo sobre nossos pais, voltarão a sonhar sobre nós, não teremos visões. Assim como diz na Bíblia, que um dia os filhos converterão os pais, os pais converterão os filhos. Esse é o mover tremendo do Espírito Santo. Outra promessa de Jesus em Isaías 44:3: pois derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Cara, avivamento tem vários significados se você for procurar, e um deles é ressuscitar aquilo que estava morto. E como diz aqui, derramarei água para matar sua sede e regar seus campos secos. Se você se encontra numa situação assim, caramba, um dia eu já queimei por Jesus. Um dia eu fui tocado, cara, e eu lembro que eu era apaixonado. Só que o tempo foi passando, eu fui me acostumando e começou a ficar seco. Parece que a minha oração se tornou sequidão. As minhas músicas, os meus louvores só passam de palavras repetidas, não são mais com aquele fervor, aquele desejo. Pois aqui Isaías diz: derramarei água para matar sua sede. Essa é a palavra de Jesus. Cara, se você se encontra assim, ou se você conhece alguém assim, olhe por essa pessoa, mas que nós possamos reconhecer isso e pedir para Jesus: eu quero mais do água. Até a sede somos nós. Derramarei meu Espírito sobre seus descendentes e minha bênção sobre suas futuras gerações. Cara, o Espírito Santo, ele é tão imensurável, ele é tão grande, que não tem como vir só para nós, cara, mas sim sobre nossos pais, nossos filhos, nossos netos, sobre todo mundo que está ao nosso redor, sobre todas as gerações, cara. É o Espírito Santo que transforma histórias. Em Mateus 3:11: eu batizo com água aqueles que se arrependem, depois de mim, porém, virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não são dignas de carregar. Eles podem carregar com o Espírito Santo e com fogo. Cara, eu creio que nós estamos vivendo um pouco disso. Não estou falando do momento aqui agora, mas sobre o nosso Brasil. Por mais que estamos em meio a tantas crises, nós podemos ver também boas notícias de igrejas, movimentos jovens. Cara, o Overbison nem cabe mais gente, cara. Devia abrir um espaço maior já, de tantos jovens sedentos, cara, que querem buscar a Deus. Isso me alegra, cara. Movimentos, cultos, conferências. Eu creio que cada vez mais vai se expandir isso. Em João 14:16: eu pedirei ao Pai e nos dará outro encorajador, que nunca os deixará. Cara, nós conversamos isso agora há pouco com o Patrick, que estava com nós na mesa na sala do pastor. Cara, Jesus, antes dele morrer, as palavras de despedida dele foram essas: viu? Vocês não vão ficar sozinhos. Eu sei que vocês podem sim depender de Deus, amém, mas não dependam apenas de mim. Se eu morrer, acabou, não. Eu vou deixar um amigo, cara, que vai estar com vocês todo dia, encorajando, colocando palavras na sua boca, sabe? Então o Espírito Santo, ele habita dentro de cada um de vocês. O nome já diz encorajador. Então, cara, se alguma das vezes a gente se sente sozinho, se sente rejeitado, ou se sente até mesmo com medo de falar sobre o Espírito Santo, lembre disso: ele é o encorajador, que vai nos direcionar para tudo que Deus quer, cara. É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não vê e não conhece, mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará com vocês. Meu irmão, nós vemos que é algo que não é apenas de momento, onde Jesus desce e derrama o Espírito sobre nós, e uma hora sai: meu Deus, cadê o Espírito Santo? Porque a presença de Deus, o Espírito Santo, não é algo para ser sentido, mas é algo para ser carregado. Então, quando nós entramos nos ambientes, as pessoas precisam falar: meu Deus, ele tem o Espírito Santo.
Ele tem o Espírito da verdade, Ele tem o encorajador. Imagina Jesus, imagina, cara, o privilégio de um mesmo Espírito que está em Jesus, está dentro de nós. O que será que nós estamos fazendo com Ele? O que nós estamos fazendo? O que estamos zelando por isso? Irmão, o mesmo prazer que esteve em Jesus, irmão, Ele precisa estar em nós. Deus também foi humano. É esse Espírito Santo que nós queremos receber, o mesmo que encorajava Jesus, o mesmo que dá um prazer em Jesus, a viver o propósito, também precisa nos atingir de tal forma, de tal maneira. E olhando para essas promessas que nós citamos no Antigo Testamento, ou duas do Novo, aqui vemos promessas e profecias proféticas usadas por Deus, falando sobre o derramar do Espírito sobre todo o coração e sobre toda a carne. Mas o fundamento de um avivamento é um desejo, é uma paixão pela glória de Deus. É o fundamento, é um dos fundamentos principais para receber um avivamento. Uma paixão profunda pela glória de Deus manifestada. Esse é o fundamento. E o princípio é primeiramente um avivamento em nosso interior, onde somos completamente mudados e transformados. Amém? Meu irmão, o fundamento de um avivamento, como acabamos de falar, ele vem de um desejo. Pai, não está nada bem, está faltando alguém, eu quero mais, eu quero ser avivado, eu quero ser tocado. E quando ele vem, o princípio, o começo de tudo, é quando ele começa a avivar, tirar as coisas de dentro, pois o avivamento é algo de dentro para fora. Como que nós queremos manifestar a presença, sendo que Jesus ainda nem tomou as coisas do lugar, ainda nem fez o que ele tinha que fazer com a gente? Então o primeiro avivamento, ele vem através de nós. Quando o Espírito Santo vem, ele deixa nós convencidos do nosso pecado. Então, o primeiro tópico, quando acontece esse avivamento? O avivamento, ele surge a partir de uma reflexão profunda, de um relacionamento pleno com Deus e com a sua verdade, de uma consciência individual e espiritual, na qual se faz presente o reconhecimento dos pecados e o desejo de não mais pecar. É nesse sentido que o avivamento acontece de dentro para fora. Ou seja, quando nós temos o prazer de seguir a Jesus, não é algo nosso, mas é algo dele. Quando nós não queremos mais pecar, não é porque assim, não, a partir de hoje eu vou parar de pecar, irmão, amanhã você vai estar pecando de novo. Mas o prazer, ele vem de Deus, vem de Jesus, Espírito Santo. Sabe por que eu não quero pecar mais? Porque existe algo maior, existe um prazer maior. O meu prazer está em algo maior, os meus olhos estão em algo maior. Esse Cristo que o Guilherme disse agora, esse é o caráter de uma pessoa avivada, cara. Muitas vezes as pessoas da nossa geração acham que avivamento é um culto como esse, é apenas um mover, cara. Mas de verdade, o avivamento que a gente acha é apenas uma ferramenta que Deus nos dá para que nós possamos já chegar mais a Ele. Porque Deus, ele não quer apenas um momento, mas Ele quer um relacionamento, Ele quer uma vida. Deus, ele não quer apenas derramar a presença, Ele quer ser presente em nossa vida. Sabe por quê, meus irmãos? Culto como esse tem prazo de validade. Vai dar 10 horas, acabou, todo mundo dormindo na sua casa. Mentira, como disse o Mineirburg lá, então. Enfim, cara, tem prazo de validade. E tudo aquilo que não é eterno, cara, me perdoa, se torna idolatria que a gente usa, sabe? Ou seja, eu amo muito o avivamento, eu tenho flor para o avivamento. Só que o meu motivo é Cristo, a minha vida é Cristo. Cara, se nós buscamos apenas o avivamento vai vir, vai acabar. E aí, o que vai ser de nós? A gente vai se frustrar. Caramba, o avivamento veio, acabou, e agora? E Deus, ele quer muito mais, ele quer um caráter, mais do que um culto avivado, mais do que um momento, mais do que tempos. Ele quer avivar-nos. Você, sabe por quê? Porque pode passar anos, décadas, estações, mas a gente nunca vai mudar, porque meus olhos estão voltados para o alto. Glória a Deus. Eu quero profetizar para vocês agora. Se você puder erguer suas mãos. Senhor Deus, eis aqui, estou diante de uma geração, Pai, que busca a Ti mais do que a própria vida, que não se frustarão com pessoas, com líderes, com pastores,
mas sim que servirão essas igrejas com o coração voltado a Ti, com os olhos voltados a Ti, ó Pai, eu entender o real propósito, o que o Senhor quer de nós, no nome de Jesus. E o grande exemplo que nós temos na Bíblia, né, sobre o avivamento interior, se encontra em Isaías 6. Em Isaías 6, no versículo 1 mesmo: no ano em que rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, ele estava sentado em um alto trono, e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um deles com, imaginando aí, 6 asas, 2 cobriam o rosto, outras 2 cobriam os pés e outras 2 voavam. Diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia de sua glória. E suas vozes sacudiam o templo até os alicerces. Você passou o versículo. Então eu disse, aí entra aqui o profeta Isaías. Então eu disse: estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente que havia de apontar com uma tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então eu ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Meus irmãos, aqui nós vemos, meu Deus, aqui nós vemos algo tremendo quando lemos essa passagem de Isaías 6. É assim, o pleno interior, quando Isaías, cara, antes do capítulo 6, do 4 ao 5, às vezes ele chegava sobre a nação e falava assim: ai de vós, pois é chegado o reino, e ai de vós, e ai de vós, e ai de vós. Mas quando ele se viu diante da glória de Deus, ele falou assim: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Irmãos, vocês estão entendendo a dimensão da grandeza de Deus, a dimensão do quanto Ele nos constrange, do quanto se nós queremos gerar algo, nós precisamos ser transformados por dentro. Ai de vós, por esta grandeza de Deus. E quando a gente depara com Jesus, e Isaías, nessa passagem, ele teve a sua visão verdadeira de quem ele é, sabe? Porque quando nós encontramos a glória de Deus, tudo que estava escondido, cara, tudo que a gente achava que a gente não tinha, vem à luz, cara. Aí quando a gente vê a glória de Deus, a gente reconhece: caramba, eu não sou nada, eu sou um homem de lábios impuros, ai de mim. E logo ele se confessa, e é isso que Deus ele quer de nós, diante da beleza de Deus, diante da glória de Deus. Ele não quer que a gente fique apenas olhando. Uau, que lindo, ó. Caramba, os caras falando de Deus na orelha. Rapaz, o outro sapatinho lá, o outro pulando, caramba, que legal. Não, cara, Deus ele quer que a gente se envolva, Deus ele quer que a gente se derrame, se renda aos pés dele. E é isso que ele quer. Porque quando a gente se rende, a gente conhece totalmente quem Ele é, sabe? Deus ele quer que a gente nos examine primeiro, reconheça que realmente nada vem de nós, cara. E quando a gente faz isso, a gente nos assumimos para Ele, que nós não somos nada. Aí sim, cara, Ele nos levanta como mensageiros do seu poder, para testemunhar isso. Que, cara, na Bíblia não diz, mas imagina Isaías quando ele viu o trono de Deus. Você acha que ele guarda só para ele isso? Cara, ele saiu espalhando para todo mundo, cara. Você tem que ver o que eu vi, cara. Porque não tem como explicar, porque é tão maravilhoso, cara. Mas enfim, Deus ele quer isso. E quando ele vê o trono, o anjo toca a boca dele e diz: nossa, até esqueci, meu Deus, perdão, e diz: veja, esta brasa está com seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram perdoados. Meus irmãos, aí Isaías ele fez pé. Ufa, glória a Deus, não estava morto. Aí Deus fala: e agora, quem que eu vou enviar? Aí Isaías, diante daquela visão, diante daquela glória, ele fala: eis-me aqui. Cara, o que Deus quer de nós, Ele não quer apenas que nós vemos a glória de Deus, não apenas estar no mesmo ambiente, mas sim que nós estejamos disponíveis
Cara, que se levante uma geração que diante da glória de Deus não fiquem apenas vendo ou contemplando, mas que dizem: eis-me aqui, Senhor, envia-me como seu mensageiro. O Senhor, Ele não chama a gente, prega, não é só pregar o evangelho, mas é para sermos testemunhas agora dele. Irmão, testemunhas é só para quem viu. Não tem como ser testemunha de algo que eu não vi. Então que hoje nós devemos sair da posição de multidão para sermos testemunhas do coração, da glória, da face dele. Irmão, a glória de Deus ela é imensurável, ela é gigantesca. Então eu não posso, cara, limitar as obras dele, as obras do tal, as obras do Altíssimo. Eu preciso me envolver, eu preciso saber, eu preciso descobrir o mistério de Deus. E Jesus, em João 16, ele também fala sobre a promessa do Espírito Santo em consciência para nós. Abriram parênteses aqui. Quando Deus, ele está com Isaías, ele aparece para o profeta Isaías. A primeira coisa que ele fala para Isaías, quando ele fala assim: meus Deus está com seus lábios, ele não fala assim: seja cheio do Espírito Santo. O Isaías assim: não, irmão. A primeira coisa que ele fala assim: seus pecados estão perdoados. O princípio do avivamento vem do arrependimento, pois eu tenho a plena consciência que a obra vem dele, eu não sou nada, eu me arrependo sim, porque agora já não vivo mais eu, mas eu quero viver as suas promessas, eu quero andar debaixo do Espírito Santo. Então hoje é dia, irmão, de você estar diante da glória dele. Ele fala assim: seus pecados estão perdoados, levanta-te e anda e vai, cumpra o ide, faça a história que eu escrevi para você, seja cheio da presença, desfaça do seu passado, já foi, eis que tudo se faz novo. Jesus realmente nos convence do pecado em João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Meu irmão, aqui quando em João 16 Jesus fala do Espírito Santo quando ele vier. Então assim como disse Isaías, a primeira coisa que ele vai fazer o quê? É convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero que vocês agora repitam as 3 palavras comigo: pecado, justiça, juízo. Vai, mais uma vez, se eu falar. Pecado, justiça, juízo. Nossa, eu usei demais, vocês são meus políticos, sério. E assim, igual ele falou, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então a primeira coisa que ele vai fazer é convencer a gente do pecado. Cara, eu preciso mudar, eu preciso dessa presença, eu preciso do Espírito Santo. Da justiça, cara, eu realmente acredito que a palavra de Deus é real, eu realmente acredito que Ele é o Filho de Deus, Ele vai para o Pai. E do juízo, o mundo já é do maligno e ele já está derrotado, porque os vivos vão vencedor. 3 fundamentos para acreditarmos e fluirmos no ministério do Espírito. Então, sendo assim, nós vemos o avivamento interior. É quando vemos individualmente a glória de Deus, somos totalmente constrangidos pelo poder dele. Reconhecemos nossas falhas, somos convencidos do pecado, estamos certos da justiça de Deus, certos também do juízo, no qual o príncipe do mundo já está condenado, maligno, está derrotado. E recebemos do poder de Deus através do Espírito Santo que se aperfeiçoa em nossas falhas. Porque quando Paulo viu, em 2 Coríntios, estava conversando com Jesus, ele tinha um espinho na carne, e ele falava: Jesus, Deus, cara, tira isso de mim, cara, eu não consigo, cara, isso me dói, é tão difícil. E Deus faz assim, ó: não, a minha graça te basta. Porque, irmão, se nós conseguirmos com a força do nosso braço vencer o pecado, de que adiantaria vir Cristo aqui na terra sacrificar? Não é apenas falar do ruim, não é apenas quando nós decidimos pecar que a gente crucifica Jesus de novo, mas é quando nós decidimos tirar nosso caminho sem o auxílio dele, sem a graça dele nos encher. Nós também estamos crucificando ele de novo. Ó Jesus, eu consigo sozinho, tá? Se não ficar crucificado aí de boa, eu consigo ser de novo. Já precisa nem crucificar. Meu Deus, você nem que você veio rasgando o verbo, irmão, me perdoa, rasgando o verbo. Porque
Porque o princípio é isso: reconhecer a graça de Jesus. O maior pecado que nós cometemos para dispensar o Espírito Santo não é apenas o erro, não é apenas a iniquidade, mas é a dispensão da graça. Quando nós olhamos e falamos assim, cara, eu não preciso. Você está falando que você não precisa daquilo do principal, daquilo que Deus moveu para fazer você viver hoje. A graça dele, o Espírito dele. Quando nós falamos, último exemplo para a gente ir para o segundo tópico, do avivamento que vem do interior. Imagina, cara, apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, andando, querendo perseguir os caras, matar os cristãos que estavam falando uma mensagem. Do nada, ele viu uma luz. Pum, e caiu para trás. Do nada ele viu a luz. Caiu, ficou até cego. E aí Deus, Paulo, Deus, por que você está me perseguindo? Aí Paulo tem um discurso: não, mestre, meu Deus, eu não te persigo não, pô, os caras lá. Não, cara. Pensa, imagina o que o Paulo viu, cara, que realmente, do dia para a noite, o cara simplesmente foi de perseguidor para perseguir. O cara tinha os melhores diplomas, ele estava no Gamaliel, que era o maior daquele tempo. Simplesmente considerando tudo como perda, cara. E começou a vir do zero. É isso que Deus quer fazer em nós, Ele quer desconstruir primeiro. Agora vamos para o segundo tópico: o avivamento intencional, através da convicção de quem Ele é, do seu poder e de suas promessas. Então, irmãos, acabamos de falar do primeiro tópico, o avivamento interior. Quando o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, estamos certos de que Ele é o caminho, certos de que Ele é tudo. Agora nós devemos enraizar a nossa consciência, a nossa convicção de quem Ele é. Então por isso o avivamento, ele precisa ser algo intencional. A gente precisa perguntar assim: o porquê que eu quero fazer um avivamento? Será que se alguém perguntasse pra gente, por que você quer um avivamento, será que nós saberíamos responder? Por quê? Aí, que é legal ver os jovens ali adorando, dando um xarabacã, arabaçui, os caras prostrados, que da hora. Mas, irmão, o avivamento precisa vir de uma convicção. Por que você quer um avivamento? Cara, porque eu reconheço que o poder do Evangelho, ele é a mensagem da salvação. Eu quero chocar o mundo com essa mensagem, trazendo reconhecimento no coração de cada um, de que Ele é o Senhor, de que Ele pode, e que gere um avivamento no interior de cada um, para que todos possam ver a glória de Deus, e não depender de movimento para ser avivado, mas na sua casa, no seu quarto. O produto do avivamento, o movimento do avivamento, o culto do avivamento, irmão, é apenas um evento. Vira apenas um evento comparável ao encontro com o causador, o dono do avivamento, com o dono da presença. Então precisamos se encontrar. O avivamento precisa ser intencional com um propósito nos nossos corações. Igual eu falei, não apenas ocupamento de pessoas para assistir a presença. Aprende Deus por um tempo de acabar. O verdadeiro avivamento acontece por meio do Evangelho, onde cremos, somos transformados e recebemos do Espírito Santo de Deus, onde somos convictos de que não existe nada superior a Cristo e a vontade dele. Irmão, assim como eu e o irmão, a gente estava conversando com o pessoal na mesa ali em cima, com o Patrick e o pessoal do Brunos. Cara, não é, o avivamento não vai ser gerado quando todos nós, a gente fica gastando dois meses a jogar nos quartos. Jesus abriu meu país. Olha, eu falei só, tá? Eu estou anulando isso. Amém, é um clamor. Jesus abriu meu sonho. E cara, a gente fica orando. Mas enquanto a gente está orando, a gente ao mesmo tempo não falou de Jesus para ninguém ainda conheceu esse Jesus. E a gente, cara, só está atrasando o avivamento. Porque, irmão, o Evangelho não é apenas uma história, mas é uma arma em nossas mãos. Porque Paulo era perseguido. Não era por causa da influência de Paulo, da posição, da sabedoria, mas era por causa da mensagem que ele carregava. O pessoal ficava maluco. Por que esse cara que Paulo está pregando? Os caras estão aceitando Jesus, recebeu o Espírito Santo, cara. A gente precisa acabar com ele, tem que acabar. Irmão, a nossa mensagem, ela precisa chocar o mundo. Sabe por quê? Porque o avivamento precisa de uma convicção. Porque, cara, nós temos que estar certo de que o poder de Deus, a mensagem da cruz é o poder de salvação. Assim, deixa eu ver você. Assim, ó.
convite de cada um por salvação. 1 Coríntios 1,18. Se puder abrir no telão. Pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha a convicção do apóstolo Paulo quando ele está falando a mensagem da cruz. Meu irmão, você acha que perseguições, você acha que açoites iriam tirar essa convicção dele? O pessoal falou assim: apóstolo Paulo, você tem certeza que você vai pegar naquela cidade, eles vão te amordaçar, te apedrejar? E o apóstolo Paulo falava assim: as pequenas e leves provações, tentações não se comparam com o tamanho e glória que há por vir. Olha a convicção dele. Então será que nós estamos realmente convictos de que o Evangelho é o poder de salvação? Ou será que nós, qualquer palavra de um Evangelho distorcido de prosperidade, a gente se volta? Vou prosperidade. E a gente esquece da cruz, Cristo. Então por isso que hoje seja gerada uma convicção em nossos corações do Evangelho convencional e intencional sobre a nossa geração. Deus está nos dando autoridade e o total convencimento da salvação por meio dele para cada um de nós, para que possamos pregar o Evangelho de Cristo para outras pessoas e elas também serem feridas pelo verdadeiro avivamento. É um novo estilo de vida, uma nova conversão e uma vida através do Espírito. Cara, 1 Coríntios 8, pois, o que para nós é uma loucura, para a gente é o poder. Cara, a convicção é isso. Porque nós estamos vivendo também um momento em que muitas pessoas começaram a deixar o Evangelho de lado e achar que a Bíblia estava muito atrasada. Tem uns caras demoniados que falam que a Bíblia tem que ser atualizada, sabe? Pessoas que falam que nada a ver, que é isso, que é aquilo. Cara, a Bíblia diz isso, mas Paulo também falava isso para Timóteo, que chegará um tempo em que pessoas deixarão de procurar a sã doutrina e buscarão mestres que dirão o que eles querem ouvir, sabe? Coisas que lhe avaliem o ego. Ou seja, um verdadeiro evangelho, que é a gente morrer para nós mesmos, largarmos as nossas vontades. Hoje para muitos se tornou algo exagerado. Não, exagero, você é louco. Deus me ama do jeito que eu sou, com meus defeitos, com meus pecados de estimação. Eu vou para o céu junto com eles. Vai sim, irmão, confia, vai mesmo. Cara, então parece que a gente hoje tem que voltar para as coisas básicas, sabe? A gente precisa pregar que pecar é errado. A gente precisa dizer que ir para a igreja tem que ir para a igreja, sabe? Para o pessoal entender. E cara, mas para aqueles que conhecem Cristo, aqueles que desejam, aqueles que buscam, o que é vergonha para eles, para nós é glória. O que é vergonha para muitos, para nós é a nossa fome, é a nossa sede, cara. E isso é algo do Satanás com as pessoas, porque o diabo, ele não está mais preocupado em tirar as pessoas da igreja, mas em distrair as pessoas dentro da igreja mesmo, cara. Porque não é porque eu vou no Free Flow todo sábado que quer dizer que eu estou cheio da presença. Eu não vou no Free Flow aqui para orar, porque eu oro em casa. Eu venho aqui para prestar o culto ao Senhor, sabe? A gente não tem que fazer, cara, igual esse termo, vou rasgar o verbo, me perdoa, mas cara, Jesus, ele não é nenhum garoto de programa, cara. Quando a gente vem no fim de semana, a gente usa Jesus e fala assim: Jesus, muito obrigado. Próximo fim de semana você vem de novo. Cara, a gente está, parece que a gente está se moralizando Jesus, não é mesmo? Fazendo isso. Mas é o que muitos fazem. Buscam Jesus apenas em fim de semana. Chega a semana inteira, não tem momento de conversa, sabe? Não busca, não procura saber as escrituras, não procura saber a palavra. Por isso que o avivamento precisa ser intencional. Algo sem um movimento cheio de emoções, mas algo racional na nossa mente e coração. Cara, não é porque eu estou vendo alguém te falar em línguas e eu estou na minha, quer dizer que ele está mais cheio que eu. Não é porque o cara caiu na igreja, quer dizer que ele está no céu. Porque não é a forma que você cai, é a forma que você levanta e depois você caiu. Deus, ele quer ver nosso caráter, cara. Ele primeiro quer tocar no nosso caráter. Onde temos a plena convicção em que nós cremos, o porquê de avivamento e a plena convicção no poder de Deus que transforma todos os dias. Esse é o verdadeiro avivamento. Começa pelo nosso caráter, como eu falei.
Então o nosso desejo através disso, o Espírito Santo se manifesta no meio de uma nação sedenta em conhecer mais de Deus e da sua glória, por simplesmente crer no Evangelho. Cara, não tem segredo, cara. Somente crer no Evangelho e busque esse Deus. Não tem outra forma, cara, de vir avivamento, a não ser Cristo. Fora isso, é tudo idolatria, meu irmão. Meus irmãos, quando nós dizemos existe uma só centralidade, a centralidade do avivamento, a centralidade de tudo, é Cristo. O Evangelho ele precisa ser pregado, não apenas por uma conversa, não apenas para defender a fé, mas para mudar pessoas através do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo, não que nós vamos mudar pessoas, mas através do Evangelho a pessoa vai falar assim: quem é esse Jesus? Quem é esse? Eu quero conhecer, nós precisamos gerar sede. Quando a Bíblia diz que somos sal na terra e luz do mundo, o sal, além de ele dar um sabor, o sal ele gera sede. Experimente comer muito sal, experimenta personal para você ver. Se aquele tomar água depois, você vai sentir sede. Então nós precisamos chocar o mundo com a nossa mensagem. Precisamos gerar sede na escola, na rua, no ambiente do lado. Precisamos gerar essa sede nele. É onde eu ia falar assim: eu preciso conhecer. E eu todos os dias eu oro, eu deito, e toda a fibra do meu ser, as entranhas do meu ser clamam: eu preciso conhecer a Deus. Não por um movimento emocionalmente bom, não apenas por um movimento de pessoas assim, emocionadas pela presença, que choram ali tudo. Irmão, isso é bom, muito bom. Me chame para cultos assim, onde eu vejo pessoas deitadas, chorando, gritando, maravilha. Mas não se define isso. Porque e se nós fizéssemos um culto, no meio da oração, a gente acendesse a luz, parasse a música, será que a nossa adoração continuaria sendo a mesma? Será que se a gente tirasse a banda daqui, deixasse a luz acesa, não tivesse um carpete, não tivesse jogo de luz, não tivesse nada, se a gente estivesse no meio do estacionamento, será que a nossa adoração seria a mesma? Nós não buscamos por um movimento, nós buscamos por alguém. E esse alguém não está no templo, esse alguém está dentro de nós. Esse alguém ele é acessível. Não podemos esperar estar na igreja para acessar a Cristo. Cristo vive em nós. Nós temos o Espírito Santo de Deus vivo em nós, que nos convence todos os dias. Meu irmão, isso é um avivamento de caráter. Não somos pessoas que apenas clamam Maranata, mas um caráter Maranata. Porque Pedro disse para Jesus: então, o que nós podemos fazer, aqueles que creem, aqueles que acreditam? E Jesus fala assim: vocês precisam ser você precisa ser pessoas que esperam, mas também que apressam a minha vinda. Então, irmão, não é um clamor Maranata, mas Deus está falando de um caráter. Cara, eu vi uma frase muito profunda de um livro que eu estava lendo agora, acho que foi Charles Spurgeon que disse isso: não procure ser um tipo de pregador, mas procure ser um tipo de pessoa. Porque a presença não está apenas no ambiente do sermão, não é o quanto eu prego, não é o quanto eu ministro, mas é o quanto eu sou. Não é o quanto eu faço, mas é o quanto eu sou. E Jesus quer manifestar a presença dele no nosso ser. Porque quando estamos ministrando e pregando, cara, a gente é apenas ferramenta. E o nosso ser, o Guilherme fora do microfone, será que realmente entrega a vida dele para Jesus e fala assim: Jesus, eis-me aqui? Porque, irmão, isso aqui não é nem para a gente estar fazendo, não é nem algo intencional nosso, mas é Jesus, fala através de nós, é o Senhor que irá falar. Então que o nosso ser seja algo para Deus, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento, de algo racional, recebemos a presença de Deus. Falamos de 2 tópicos. Primeiro, o avivamento interior, é onde a gente reconhece, a gente cai em si, no arrependimento, e entregamos para Deus. No segundo, o avivamento intencional, aonde a gente crê na verdade, onde a gente está convicto e nada mais vai tirar a gente disso. Ou seja, depois que a gente se intoxicou, se revelou para Deus, se entregou, e agora veio a verdade, a certeza do que eu estou vivendo, agora vem o principal, através do Evangelho do poder, a manifestação. Cara, um exemplo que eu posso dar aqui do poder de Deus foi no barco, naquela tempestade tremenda. Do nada eles viram Jesus chegando. Caramba, é um fantasma, o que é aquilo lá, mano? Aí
Jesus. Aí os caras, para Jesus, tá metendo louco aí, mano. Aí Pedro já foi usado. Tá bom então, já que você, então manda eu ir aí. E Pedro encaminhou sobre o quê? Sobre o quê? Sobre a palavra. Sabe por quê? Porque a água sempre teve lá. Mas foi Jesus que falou assim, ó, vem Pedro, que aquela água virou até chão, cara. Esse é o poder de Deus. Quando Jesus mandou Lázaro, vem Lázaro, sai da tumba aí, cara, foi através da palavra de Jesus. Jesus disse, vem, que ele citou e andou. Cara, você acredita que Deus ele nos deu uma palavra de poder? Em Marcos 16,15, vão ao mundo inteiro, anuncia boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem: meu nome, expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem pôr em perigo, se beberem algo venenoso, não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Cara, você quer saber algo que é mais poderoso do que andar sobre as águas? É andar sobre a palavra. Ele acabou de falar, pô, você vai tocar em serpente e você não vai pôr perigo. Se beber algo venenoso não vai fazer mal, cara. Esse é o poder de Deus. Quando Deus manda a gente ir, não é pra gente ficar em casa assistindo podcast, cara. É pra gente ir mesmo, cara, com toda a fé. E outra, fé não é sentimento. Você acha que Pedro estava confiante em pisar na água? Ele colocou o pé, colocou a pontinha do pé. Depois ele viu, ele já não estava confiante, ele saiu correndo do barco já. Mesma coisa nossa, cara. A fé não vem de um sentimento, mas vem de uma ação. Cara, eu posso estar com medo por dentro, eu posso estar assim inseguro, mas assim eu vou colocar o pé no meio do nada, Deus vai me dar o chão. Essa é a fé, esse é o passo que Deus quer que a gente dê. A internet, cara, pode até alcançar muitas vidas, mas ainda assim precisamos ir para as ruas e nas escolas. Cara, eu não estou falando que pegar a internet é errado não, tá? Porque isso vai dando um grande alcance, mas nós não queremos que se levantem muitos jovens, vários influentes que querem só apenas a internet. Mas Deus ele quer que nós vamos até as escolas, vamos nos impor nas mãos para que haja cura, libertação, transformação, testemunho, cara. A pregação na internet é legal, é bacana, alcança, mas cara, o sobrenatural é tete a tete, cara. É você orar pela pessoa, a perna dela crescer na sua frente, cara. Imagina você olhando para um morto, o morto está na sua frente, cara. Isso na internet não tem, cara. É através do mano a mano, cara, do contato. Quem falou uma coisa pra frente? Cara, o que ele falou é muito tremendo. Que até sou, né? Milagres por Deus não acontecem via voodoo. Aí, cara, Deus ele quer que se levante os trabalhadores, irmão. Eu não estou falando que não aconteceu na internet, não, tá? Já aconteceu. Pessoas tendo curadas em live, amém. Mas, cara, Jesus ele quer que se levantem trabalhadores, pessoas que saiam. Vai na escola, cara. Não que você tem que fazer um culto na minha escola. Cara, se for de Deus, amém. Mas o fato de você se manifestar, se posicionar, você ser diferente, ajudar as pessoas, meu irmão, isso pode mudar a vida de muitos. A pessoa que fala assim, ô Cleitão, olha lá, ô Cleitão lá. Você mesmo que um dia pode ganhar, você fala assim, viu, você tem que orar por mim. Eu sei que você é uma pessoa que ora bastante, está rindo e tal. Agora fala se você girou no intervalo para gerar isso. Se você precisou pegar um microfone, perdão, é apenas manifestar. Porque Romanos 8 diz, a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A criação não aguarda pela manifestação de tal governo, de tal partido, de tal pessoa, mas é dos filhos de Deus. E onde estão os filhos de Deus? Onde estão os filhos de Deus? Tem só 3. Onde estão os filhos de Deus? Glória a Deus. Cara, filhos de Deus, cara, convictos. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim para ele: por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Então, meu irmão, apóstolo Paulo foi um dos maiores ministros, cara, do evangelho de poder, cara. Meu Deus do céu, as cartas dele, cara, cada tapa na cara, cada reflexão, que, cara, revela o nosso interior. Meu Deus do céu,
Romanos, quem joga Romanos, misericórdia. E quando ele fala isso para Timóteo, puxando um pouquinho do assunto de convicção, olha a convicção dele, cara. Eu já sofri isso, então, mas eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que eu tenho crido. Então, quando nós chegamos na escola, a gente vai manifestar ali, a gente vai pegar o Evangelho. Irmão, é óbvio que vai chegar um bonitão, vai chegar e falar assim: ô Gló! Cara, é só pra gente levantar e falar assim: ele tá zoando, mas eu estou certo em quem eu tenho pregado, eu estou certo em quem eu tenho crido. E um dia, no mesmo encontro que eu tive, essa pessoa também vai ter esse encontro. Não é só pra gente se vingar dessa pessoa, mas Deus, põe a mão sobre ele, que ele também tem esse encontro. Deus, atinge a nossa geração, Deus, com esse poder, com essa chama. E, cara, o Evangelho de poder é algo muito bom de ser pautado. Porque, cara, igual eu falei, existe uma arma nessas mãos chamada Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia, o testemunho de Jesus, o seu sacrifício para que nós pudéssemos ter livre acesso ao coração do Pai. Cristo veio em carne sendo a beleza de Deus estampada em si, para nos libertar da lei escrita e sermos fascinados em caminhar diante da lei do Espírito, ter a vida no Espírito, que por meio do sacrifício dele habita em nós. O Evangelho resumido em uma palavra: comunhão. Irmão, o que é essa uma mensagem que pode causar tanto impacto assim? Cristo. Não somos nós que queremos promover grandes coisas, mas sim Cristo. Nós podemos fazer, cara, a maior conferência da região, mas se não pautarmos, se Cristo não estivesse, Cristo não manifestarmos na pessoa, e Cristo não ser a mensagem principal da pessoa, a qual ela tem convicção, de nada valeu, de nada valeu. Cristo precisa ser o centro. Meu irmão, a boa mensagem é: Jesus, Deus, deu o seu único Filho para nos salvar. E antes, o pessoal, o povo, seguiu uma lei escrita, as leis de Moisés, mas Jesus veio para aperfeiçoá-las. Jesus veio para mostrar um caminho, cara, muito mais prazeroso. Porque quando nós seguimos a lei, a gente achava que a salvação iria por meio de nosso esforço, porque a lei estava lá, então, ou seja, quanto mais eu chegava perto do 100%, mais eu estava perto da salvação. Mas com Cristo é diferente, meu irmão. Não é sobre você. Eu tomo esse sacrifício, eu vou te salvar. Não são as leis, não é seu cumprimento, mas sou eu, Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Meu irmão, se a nossa salvação, se a nossa felicidade verdadeira, se a verdadeira esperança, se a verdadeira salvação fosse um movimento de um avivamento, Deus não teria enviado Cristo, mas Ele teria feito um grande mover sobrenatural de um avivamento. Mas, meu irmão, a grande esperança da terra está em Cristo. Ele é a nossa esperança. Não está em performar o ambiente, mas é sobre alguém, é sobre encontrar alguém. Meu irmão, a consciência de chegarmos em um lugar. Cara, pensa numa festa de aniversário. Tem carro, tem bolo. Cara, a mesa está posta, os convidados estão lá. Até que a gente olha para trás e fala assim: ué, cadê o convidado? Está faltando alguém? Então não é sobre como está o ambiente, mas sobre quem está nele. A gente chegar nos cultos e falar assim: está faltando alguém. Cadê Cristo? Cadê o meu amado? E a gente pode chegar muito bem num lugar vazio e achá-lo. Meu irmão, porque ele habita dentro de nós, não habita dentro de templos feitos por mãos humanas, mas templos feitos pelas mãos dele, que somos nós. Olha que loucura. Então, meu irmão, receba Cristo, dá-me a Cristo, aceitem a Cristo e serão revestidos do poder. Não estamos a uma busca por um produto, avivamento, pois como nós estamos fixos na beleza de Deus, esses grandes eventos serão apenas mais um combustível. É igual a gente disse lá atrás, cara, Deus ele não quer que a gente seja apenas consumistas de avivamento. Vou dar alguns exemplos como assim consumista, cara. Por exemplo, pede para a Lã fazer um acampamento. Aí quando acaba o acampamento, foi forte, o pessoal já está pedindo outro ali. Quando vai ser outra data aí, como vai ser? Outro exemplo, ministro de louvor, cara. Só falta brincar com a coach produtora para disputar quem que vai traduzir a música gringa primeiro. Cara, pessoas que assistem corte podcast e quando acaba já
promove o avivamento, que promove esse grande mover. Cara, você querer um acampamento top, cara, não é errado, é bom. Só que a gente apenas esperar isso, sabe, para poder sentir o sobrenatural, cara, é errado. A gente está preso a ter um curso de Pentecoste agora, 50 dias de oração. Cara, será que a nossa esperança está no dia do culto de Pentecostes, que vai ser forte, ou está em todos os dias porque a gente está convicto que o Espírito Santo está dentro de nós? E que a gente não precisa apenas de acampamento, de culto de Pentecoste, ou de não sei o que, para se aprender assim todos os dias, cara. A gente pode ver o dia de Pentecoste todos os dias, cara. É só buscar, cara. É só crer no Evangelho. E quando Deus vai dar um pause nisso, nesse momento, essa muvuca toda, de pessoas que acabam não tendo mais a criatividade de compor uma canção da alma e quer apenas copiar, cara. Pessoas que não buscam mais ler a Bíblia, mas querem podcast, querem tudo mastigado. No meio desse tanto barulho, Deus dá um pause. Pum! Fica em silêncio. E a gente fica em silêncio. E a gente consegue ouvir o tamanho do barulho da tamanha falta de propósito. Cara, isso é forte. Qual que é o propósito? Gente, nós estamos buscando, toda hora buscando. Aí a gente acaba ficando obeso espiritual, cara. As línguas estranhas, cura, choro, arrepio, sabe? São apenas dádivas. Isso só uma faísca do que Deus tem para nós, como nós falamos. Porque se nós estamos focados nas dádivas, vai chegar uma hora que eu vou querer orar para o enfermo e Deus não vai querer curar ele, porque Deus é Deus, cara. Eu não questiono Deus, Deus não quer curar ele. Eu vou lá orar para o enfermo não é curado. E como eu vou ficar? Será que eu vou parar de acreditar em Deus? Que Deus não cura mais, que Deus não liberta mais, que Deus não transforma mais? Sabe? Deus tem que continuar sendo Deus, cara. Supremo, Rei dos Reis. E não é por conta disso, de dádivas, de sinais, que isso pode abalar a nossa convicção de quem Deus é. Deus não quer ver você sendo apenas mais uma multidão, igual o Alan falou aqui, a gente está falando muito isso hoje, que apenas busca pelas dádivas, mas Ele quer ter relacionamento, abrir o coração para você derramar, para Ele derramar do poder dele para você ser um instrumento, cara, de Deus aqui na terra, que causa impacto. E eu não estou falando sobre pregar, sabe por quê? Vou dar um exemplo. Charles Finney, o evangelista estadunidense, ele chegava nos metrôs, na linha do trem, ele entrava na linha do trem e ele não falava nada, ele só sentava. E as pessoas que estavam ao redor dele naquele trem começavam a confessar seus pecados, e chorar e se arrepender, cara, sem ele falar o mar. Imagina o nível de busca que ele tem para Deus. Cara, buscar Deus que é difícil para alguém? Alguém tem um bloqueio para buscar Deus? Cara, Deus está aqui com a gente, qualquer dificuldade que a gente tem para entender isso, cara. Que não é só ter uma mensagem mirabolante. O erro do nosso país hoje, dos pregadores de hoje, é querer buscar apenas mensagens mirabolantes, cara, mas não apresentar o verdadeiro motivo, que é Cristo. Porque enquanto isso, muitos cristãos, adolescentes, aí estão viciados em masturbação e pornografia, estão viciados em bebidas, em drogas. Então, aonde está o poder da mensagem que transforma, que liberta? Sendo que tem muitas pessoas que não se libertaram ainda. Cadê Cristo? Cadê Jesus? Sabe? Muitas vezes está fácil de montar uma pregação hoje, cara. Sabe o que você faz? Você nem era Bíblia, não precisa de Bíblia. Monta uma frase de efeito. É preciso suportar o processo para ver o propósito. É isso que eu estou de hoje, cara. Cadê Cristo? Cadê a eternidade de Cristo? A mensagem, a coisa básica, os fundamentos básicos, cara. Também, igual o Guilherme falou, não é só orando em casa, pedindo para Deus. Cara, eu não estou falando que orar em casa é errado, não. Mas Deus quer que a gente ore, mas faça ação. Oração, orar mais ação. A gente precisa agir, cara, lá fora, pregar o Evangelho. Igual eu falei, não apenas com palavras, mas com a sua vida. O Espírito Santo testifica, cara, ele toca, não somente em pregar. Deus quer que a gente age em prol disso. Evan Roberts, no país de Gales, cara, houve um avivamento de 1904 até 1905, foi 10 meses de avivamento, cara. Mais de 100 mil pessoas em 10 meses.
E sabe o que aconteceu? Durante os 10 meses, os jogos de rugby teve que cancelar, porque ninguém é mais no estádio. É a mesma coisa que chegar no domingão aqui no Brasil, ter que fechar o Maracanã porque ninguém vai ver o jogo. Imagina o nosso país, a gente viver isso, a nossa geração encontrar Deus de tal forma, cara, que não quer mais nada além da presença. Meu Deus, é algo tão poderoso, cara, e que tem palavras proféticas sobre a nossa nação. A gente precisa voltar a acreditar, cara, e acreditar não é somente sentir, mas é ir, eu acredito, então eu vou, cara, eu vou fazer parte disso. Irmão, a chave principal do Evangelho, acreditar no Evangelho é ir, porque o Evangelho ele nos aponta para um destino. Então se nós verdadeiramente acreditamos, nós também vamos. Porque quando fala de Marcos 16, 15 a 18, essa é a palavra de Deus para nós. Não existe um tipo de Evangelho específico, não existe performar algo para causar o avivamento. A palavra nos diz assim, ó, se for capaz, pregue o Evangelho. Aí ele só diz assim, vão, ide, não é se for capaz, ide, se você falar bem, ide, pois os sinais acompanharão aqueles que creem, não os que são mais capacitados por a verdadeira esperança até é Cristo. Então, cara, para viver o sobrenatural de Deus aqui na terra, é necessário apenas obedecer. Não existe proposta maior do que a de Deus. A gente não pode negociar com Deus. Deus, eu te aceito, mas só se o Senhor me dá um ministério top também, fechado, eu obedeço. Aí a gente faz o sobrenatural junto. Irmão, Deus, Jesus, ele precisa, cara, ser o principal da nossa história, não apenas o espectador. Ele precisa ser o autor da nossa história, não o nosso acompanhante. Cara, porque assim, de verdade, se pegarmos os nomes da Bíblia, Jesus escolheu os improváveis, cara. Ninguém ali já era um pregador, ninguém ali já era uma pessoa renomada, que tinha nome nas igrejas, eram pessoas que eram jovens, tinham seus negócios. E Deus, Jesus, com sua verdade, fizeram eles abandonarem tudo e começar a pregar esse Evangelho. Meu irmão, já estou finalizando. Ninguém vai falar, não? Já estou finalizando. Já estou finalizando. O grande exemplo da Bíblia, né? Nós não estamos na busca do produto, como o irmão falou, mas nós estamos nele. Então, o grande exemplo da Bíblia em que vemos o Evangelho causando um grande impacto é em Atos 2, a partir do verso 14, quando Pedro prega o Evangelho de salvação e milhares de pessoas se convertem a Jesus. Então, Atos 2:38 até o 41 diz assim: Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão de seus pecados, e cada um deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então receberão a dádiva do Espírito Santo. Essa é a promessa para vocês, para seus filhos e para os que estão longe, isto é, para todos que forem chamados pelo Senhor nosso Deus. E Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Meu Deus, 3.000 pessoas. E vê se Pedro ele fez algo extraordinário. Nossa, vou fazer algo para atrair eles. Não, Cristo. Arrependam-se. Existe um avivamento, mas existe Cristo, o caminho para o avivamento dentro de nós. Então, irmão, vamos tirar os nossos olhos do avivamento que nós desfrutamos aqui, porque isso é apenas desfrutar. Mas o verdadeiro avivamento é quando recebemos esse Espírito dentro de nós e vivemos uma vida através dele. Um avivamento de caráter. E assim como Pedro disse, devemos nos salvar da nossa geração corrompida. Mas não é fugir da realidade. Meu Deus, tem que ver na minha geração. Meu Deus, imoralidade. Meu Deus. Não. É fugir da realidade, mostrando uma outra realidade. A realidade do Evangelho de Cristo, a realidade do Evangelho da salvação. É de nosso prazer.